Bom dia. Hoje é domingo do pé do cachimbo. Cachimbo é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. Pessoal, eu estava agora há pouco pensando comigo mesmo, pensando com meus botões, nem botão eu tenho. E eu me lembrei de uma história que meu pai de saudosa memória contava pra gente. O meu pai com meus avós foram pioneiros aqui de Rolândia, do tempo que tinha ainda muito mato, que a cidade era pequenininha, não tinha asfalto, mas já tinha 5 hospitais. Não tinha asfalto, não tinha televisão, as lâmpadas eram uns tomatinhos, eram uns tomates, mas já tinha acho que 4 ou 5 hospitais. Bom, aí o meu avô José Farina, o meu pai era José Farina Filho, o meu avô José Farina. Então, rodava o ano de 1940 e pouco, e o meu avô teve uma doença grave. E os médicos aqui de Rolândia falaram para ele que o único tratamento que havia para aquela doença era no Rio de Janeiro. Agora, o meu avô, analfabeto, foi criado numa fazenda lá em Jardinópolis. Passou a vida inteira na fazenda, depois veio casado aqui para Rolândia para derrubar o mato e formar um sítio de café. Arroz, feijão, café. E ele continuou, o meu avô, né, continuou, vamos falar a verdade, um caipira. E aí, como que um caipira analfabeto iria sozinho, porque não dava para levar a esposa, filhos. O dinheiro era contado para pagar a passagem do trem. Naquele tempo você ia de trem de Rolândia até o Rio de Janeiro. Você só mudava de trem, né? Você descia de um trem em Ourinhos, pegava um outro, ia até Sorocabana. Da Sorocabana você pegava um outro até o Rio de Janeiro. Então não tinha dinheiro para levar a minha avó. A minha avó ficou cuidando das crianças e cuidando do sítio. Continuou carpindo, plantando, colhendo, junto com o meu pai, que já era um meninão, né? Meu pai era um menino, né? Um adolescente. E lá no Rio de Janeiro, Deus existe. E a minha avó, o meu avô parece que não era assim muito de igreja, muito de rezar, mas a minha avó Adelaide, que inclusive é nome de uma grande avenida ali no Santiago, Avenida Adelaide Farina. A minha avó tinha oratório, né? Tinha imagens, rezava cedo, à tarde e à noite. E o meu avô foi, né? Na fé da minha avó, porque a fé dele era pequena. Chegando no Rio de Janeiro,
ele tinha o endereço do hospital. Aí, eu não sei se com táxi ou a pé, ele foi até o hospital. Chegando lá, eu estou agora chutando, porque essa parte o meu pai não contava. Aí, chegando lá, penso eu que ele mostrou a guia do médico aqui, acho que foi o doutor Xenofonte, mostrou uma cartinha. Aí o meu avô de botina, roupa de brim, assim, né? De brim, chapéu, camisa com botão assim, né? Aberta. Roupa simples e jeito simples de conversar, né? Meio caipira. Aí a secretária olhou assim. O senhor aguarde aí, por favor. Ele sentou, super tímido, sempre com vergonha, né? Tinha muita gente chique lá naquele hospital do Rio de Janeiro. Tudo lá no Rio era chique. E aí, depois de um certo tempo, a secretária pediu para ele ir lá falar com o médico, o dono do hospital. Porcaria, tá acabando essa bateria, tá acabando a bateria, vou ter que contar rápido essa história. E aí, o médico era um alemão, muito rico. E aí, eu vou simplificar que tá acabando a bateria. E aí, conversaram e tal. O médico perguntou: seu José, esse tratamento é caro e o senhor vai precisar ficar aqui no Rio de Janeiro um mês. O senhor tem dinheiro para pagar o hotel ou para pagar o hospital? Aí ele tirou o dinheirinho dele, que ele tinha, dinheiro de hoje assim, acho que dava uns... Ele tinha que separar o dinheiro da passagem de volta do trem. Aí, fora a passagem que ele sabia quanto que era, que ele separou no outro bolso, ele falou: olha, doutor, eu tenho esse dinheiro aqui, dá para pagar? Dinheiro de hoje, assim, seria o quê? Uns R$ 500. O médico falou assim: seu José, esse tratamento, seu José, é muito caro. E ele tem que ser por 30 dias. O senhor vai ter que vir todo dia aqui. E nós não podemos internar o senhor, porque é um tratamento aí, eu não me lembro que tratamento que é. O senhor vai ter que ficar num hotel, o senhor vem todo dia, faz o tratamento e volta para o repouso. Minutinho só, deixa eu colocar aqui um carregador de bateria. Agora eu coloquei o carregador de bateria. E aí então o meu avô falou assim: só tenho esse dinheiro aqui, enroladinho assim. E o meu avô colocou o dinheiro assim em cima da mesa do médico. O médico pegou o dinheiro dele assim, devolveu e falou assim: seu José, o senhor vai ficar na minha casa. E aí, o meu avô foi lá para a casa do médico. O médico morava assim, tipo, de frente para o mar. Ele era milionário.
A casa dele era uma mansão com 15 quartos, sei lá, 10 quartos, 15 quartos, com piscina de frente para o mar, cheio de empregados. E o meu avô ficou lá 30 dias. Ele tinha uma malinha, com aquelas roupinhas simples. O médico comprou roupa nova para ele. E o médico, quando chegava do hospital, ficava ali na beira da piscina conversando com o meu avô, e o meu avô fumando cigarro de palha, e ele perguntando da vida dele, que ele nasceu na Itália, veio no colo da minha bisavó, estudou na fazenda lá em Jardinópolis, só o primário, né, incompleto. Não, minto, acho que não estudou, não. E depois casou lá na fazenda, viveu a vida inteira na fazenda lá, do Barão de... Como é que chamava a fazenda? Barão de Paraíba, Parnaíba, Barão de Parnaíba. E aí depois casou, juntou um dinheirinho, comprou um sítio aqui em Rolândia, veio para cá e tinha 4 filhos. E o pequeno era o tio Irineu, de saudosa memória, que na época que o meu avô estava internado lá no hospital, não, que foi tratar lá no hospital, ele era de colo. O meu tio Irineu era de colo. Era bebê. Bom, aí passou o tratamento, 30 dias. O meu avô ficou bom. Depois a doença voltou com o tempo. Aí ele se tratou aqui em Londrina. Acabou morrendo dessa doença, mas teve uma sobrevida ainda de mais, sei lá, mais de 30 anos, né? Bom, aí o médico, milionário, alemão, anotou o endereço do sítio do meu avô aqui em Rolândia. Seu José, antes dele ir embora, deu o dinheiro da passagem, deu mais um dinheiro para o lanche dele, para a refeição. Ficou amigo do meu avô. E pegou o endereço do sítio. O meu avô ficou assim pensando, para que ele quer o endereço? Marcou assim, sítio José Farina, Gleba Ciclone, tantos quilômetros de Rolândia, próximo do quilômetro 5, campo de aviação e tal. Marcou. Meu avô só ficou pensando assim, por que ele quer saber o meu endereço? Veio embora, se abraçaram, o médico chorou, meu avô chorou, se abraçaram. A mulher do médico também. Passado um certo tempo, não sei te dizer, 1 ano, 2 anos, quem aparece no sítio com um táxi? O médico com a mulher, o casal, né? O médico com a esposa. Aparece com malas, mala de rico, tudo alinhado,
O sítio era simples, tinha o café, uma casa de madeira, sem forro, o assoalho de madeira, o poço para tirar água, para fazer as necessidades, uma casinha de madeira pequena. Tinha o curral, né, que tinha uma vaquinha de leite, tinha lá um cavalo, um chiqueirão, né, onde o meu avô criava porcos e bastante galinha no quintal. Uma pequena hortinha do lado, que a minha avó sempre teve uma horta. O rio, o pasto e o cafezal. E nas leiras do café, arroz, feijão, milho, abobrinha, chuchu, quiabo, pimenta, melancia. E aí o meu avô, minha avó, quando viram aqueles homens, aquelas pessoas ricas, cultas, chegaram a tremer. O meu pai era mocinho, o meu tio Irineu de colo, tia Laura, uma menina ainda. Como é que iam fazer para eles tomar banho, né? O meu avô tomava, no sítio a gente tomava banho. Eu já passei épocas no sítio, tomava banho com cordinha, né? Tinha aquela lata com grifo, né? E erguia aquela lata com corda. E aí meu avô, minha avó, esses homens, essas pessoas ricas tomando banho aí, chuveiro de corda, fazendo necessidade naquela casinha lá, com cheiro. Moscas, né? Porque onde que tem criação de porcos, né? E vacas, né? Tem sempre moscas. Ficaram apavorados. Mas, é claro, mandaram entrar. Minha avó coou café, tinha pão feito em casa. Comeram com boca boa. No almoço, a minha avó matou galinha. E eles comeram arroz, feijão, galinha, verdura, quiabo, abobrinha, quiabo, chuchu, ovos. De manhã, meu avô ia tirar leite da vaca, o médico ia junto, tomava leite. E eles acharam, e eles gostaram. Para dormir aquelas camas com colchão de palha, às vezes alguma pulga. Não reclamaram de nada e se sentiram bem. Pessoas riquíssimas, morando de frente para o mar no Rio de Janeiro. E esse casal, se apaixonou pelo meu tio, bebê. Era nenezinho, tio Irineu. Ele era loiro, dos olhos verdes. E a mulher do médico se apaixonou pelo nenê, pelo meu tio, que era de colo. Não, mas ele já falava, acho que devia ter uns 4 anos. Não era de colo, não. Ele falava, me lembrei, ele falava. E aí ficou lá não sei quanto tempo, uma semana ali e tal. Se apaixonaram pelo nenê, né, que era o meu tio. A mulher do médico ficava o tempo todo cuidando dele, conversando, brincando. E eles não tinham, esse casal, esse médico com a esposa, não tinham filhos. A mulher dele não podia ter filhos. E aí, no dia de ir embora, o médico com a esposa chegaram no meu avô e falaram assim: seu José,
nós gostamos de tudo aqui, mas eu tenho um pedido para fazer para o senhor. Foi maravilhoso essa semana aqui e tal, me diverti, descobri, tive experiências que eu nunca tive. Ele parece que foi criado lá no Rio de Janeiro, e ele queria saber como é que era o sertão aqui, né? Mas na hora de ir embora, ele falou assim pro meu avô e para minha avó, Adelaide: seu José, dona Adelaide, eu vou fazer um pedido para vocês. Se vocês não concordarem, tudo bem, eu vou entender. Mas eu e a minha mulher não temos filho, e nós gostamos muito do Irineu, que era o meu tio, do Irineuzinho. Seu José, se o senhor e a dona Adelaide concordar, se o senhor aceitar, nós queremos levar o Irineu para morar conosco no Rio. Nós vamos criar ele como filho, vamos colocar ele na melhor escola do Rio de Janeiro, vamos dar de tudo de bom que existir. Se ele quiser, ele vai se formar, vai ser médico, vai ser o que ele quiser, vai viajar para o mundo inteiro. E o senhor, com a dona Adelaide e os seus outros filhos, serão também a minha família. Vocês poderão visitar o Irineu o tempo que vocês quiserem, ficar lá em casa. O senhor conhece a minha casa, tem muitos quartos. O senhor aceita, senhor José, dona Adelaide? E aí o meu avô olhou para o Irineuzinho assim, a minha avó e tal. A minha avó, é claro, não quis não, né? O meu avô ficou meio assim, para permitir isso. Permitir que levasse o Irineuzinho para criar lá como filhos, né? E eles iam continuar tendo contato. Mas aí o meu tio Irineu, que já entendia, se agarrou na minha avó, se agarrou. Ele entendeu a proposta, se agarrou na minha avó, chorando, falou: não, mãe, eu não quero ir, quero ficar aqui com a senhora, com o pai. E aí, essa é a história. O meu tio faleceu agora, alguns anos atrás, foi um grande construtor, pedreiro, construtor, teve 5 filhos, estão todos bem, deu tudo certo. E o médico, eu não soube, não perguntei para o meu pai agora também faleceu, o tio Irineu faleceu. Eu não perguntei se o médico voltou outras vezes, se o meu avô voltou lá no Rio, mas esta é a história que eu tinha para contar para vocês de uma amizade aí, de um caboclo, né, caipira, com um dos médicos mais ricos do Rio de Janeiro, uma experiência lá do final dos anos 40, para compartilhar com vocês.
Espero que por algum motivo você tenha gostado dessa história. Bom domingo, Deus abençoe.